Aleluia. Bom dia, queridos. Tudo bem? Para mim é um prazer muito grande estar com vocês e ainda mais ouvindo e adorando ao Senhor em tantos ritmos diferentes. Eu penso comigo mesmo, se aqui já é bom ouvir em estilos, em melodias diferentes, imagina um dia quando estivermos reunidos, tribos, nações, povos, adorando ao Senhor em muitas línguas diversas. Você é feliz por estar nesse lugar? Você é feliz por fazer parte dessa igreja? Eu sou um apaixonado pela igreja local. Eu vejo a igreja como a resposta de Deus para o mundo nesses dias. Eu vejo a igreja local, uma igreja como essa, como a resposta de Deus para essa geração. O plano para o homem na nova aliança se chama igreja. Como o pastor falou, meu nome é Edilson de Lira. Eu costumava dizer, lá no Brasil, ministrando, que eu era médico nas horas vagas, porque além de pastor eu sou formado em medicina também, mas há cerca de 2 anos atrás, por causa do crescimento da igreja, como o pastor disse, nós temos uma igreja que assumimos com cerca de 140 pessoas, passaram-se 6 anos, hoje nós somos cerca de 1.500 pessoas naquele lugar, mais 9 igrejas que foram plantadas no sertão do Nordeste, para alguns que são familiarizados com aquela região, como o sertão do Piauí, por exemplo. Nós estamos falando do que no Brasil se chamaria da janela 1040 do Brasil. Os povos não alcançados. Nós temos cidades, às vezes, com populações bem pequenas e com uma população de cristãos nascidos de novo, menor ainda. Mas nós estamos plantando igrejas naquele lugar. E eu percebi que valeu a pena e tem valido entregar a minha vida para essa causa. Quando a Bíblia fala sobre igreja, eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos, durante essa manhã, ver algumas analogias, ver algumas comparações do que Jesus fala sobre a igreja. No capítulo 5 e versículo 14, é uma passagem muito conhecida no nosso meio. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É interessante essa passagem, porque ao mesmo tempo que Jesus diz que nós somos a luz, Ele também diz que nós, e nós somos a igreja, somos comparados a uma cidade edificada sobre um monte, uma cidade que não se pode esconder. Talvez essa analogia não fique tão clara para a gente nos dias de hoje, mas me permita voltar um pouco para os tempos de Jesus, para tentarmos entender melhor o que Ele estava falando. A Califórnia, pelo pouco que eu conheci, nós chegamos nessa sexta-feira de viagem, dia 14 estamos partindo para Chicago, para uma outra conferência, numa outra igreja. Eu percebi que a Califórnia é uma cidade cercada por muitas cadeias e montanhas, por muitos montes diferentes. E hoje, quando nós olhamos para os montes, a gente tem, por exemplo, o Twin Peaks lá em São Francisco. Todo mundo diz que de quase todo lugar da cidade dá para vê-los, ficam visíveis. Usamos muito esses montes para colocar torres de comunicação, para colocar instrumentos que vão emitir sinais a uma distância maior. Mas nos tempos de Jesus, nos tempos onde não havia eletricidade, nos tempos onde não havia Wi-Fi, nos tempos onde não havia muitas das amenidades que nós temos hoje, eles usavam muitas vezes o topo de montanhas para construir cidades. E essas cidades, com a sua iluminação daquele lugar, fazia com que viajantes que vinham de muito longe, quando estavam cansados, quando estavam à noite sem eletricidade, em estradas que eram perigosas, podiam ver de longe aquele cume iluminado e perceber: ali existe um lugar que me traz proteção, ali existe um lugar que me traz provisão, ali existe um lugar que me traz descanso, ali existe um lugar que me traz pertencimento, porque ali tem conhecimento, ali tem cultura, ali eu vou poder repousar. E Jesus usou essa analogia para falar da igreja, dizendo: olha, a igreja é como essa cidade em cima de um monte. Não tinha como se esconder uma cidade dessa naqueles dias. Todo mundo de longe poderia ver aquela luz.
E Jesus diz: vocês também devem ser assim, relevantes. Vocês também devem ser assim, como um farol para o mundo. Pessoas vão caminhar no meio de tristezas e vão olhar para esse ambiente chamado igreja e dizer: aqui está um ambiente onde eu posso encontrar alegria. Pessoas vão caminhar num mundo às vezes cheios até de recursos, mas vazios de propósitos, e vão olhar para esse ambiente e vão dizer: esse é o lugar onde eu posso descobrir quem eu sou de verdade, descobrir por que eu nasci, descobrir para que eu estou nessa terra. Esse é o ambiente chamado igreja, um ambiente que eu costumo dizer que deve alegrar os céus e inspirar os homens. Deus criou esse ambiente para que cada um que chegue aqui possa receber do sobrenatural, possa receber daquilo que Ele plantou para as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é a resposta de Deus para o homem nessa nova aliança. Talvez muitas pessoas nem saibam explicar, mas elas olham para você como igreja e elas buscam uma resposta em você. Elas buscam resposta para questionamentos na sua família, elas buscam resposta para questionamentos em muitas áreas das suas vidas. E eu não sei se você já teve essa sensação como cristão, mas às vezes no Brasil alguém chega para mim e diz: olha, pastor, parece que você é iluminado, porque nós fazemos algumas coisas diferentes do mundo. Quantos concordam comigo? Parece que eles não sabem dizer uma expressão correta ou uma expressão bíblica, e eles podem dizer: parece que tem uma áurea diferente sobre você, parece que você é uma pessoa iluminada. E eu me divirto quando eu escuto essas coisas, porque eu entendo o que eles querem dizer, mas eu entendo que Jesus não disse que nós somos somente iluminados. Na verdade, eu gosto de dizer que nós não somos iluminados, nós somos luminosos. E qual é a diferença entre ser iluminado e ser luminoso? É que ser iluminado significa que tem uma luz sobre mim, mas se eu sair desse lugar onde a luz está refletindo, eu automaticamente fico no escuro. Ser luminoso significa dizer que eu estou emitindo uma luz. Para onde eu for, essa luz vai comigo. Jesus não disse: sobre você está a luz do mundo. Jesus disse: você é a luz do mundo. Você é luz onde você chega. Se existe um lugar difícil, se existe um lugar complicado, quando uma igreja é plantada, quando uma igreja é estabelecida, resposta está chegando para aquele lugar. Nós temos visto na nossa cidade, aquela comunidade, aquele bairro, e por que não dizer a própria cidade, ser transformada com a palavra de Deus. A palavra tem entrado nos presídios, a palavra tem entrado nas ruas, nos becos, mas a palavra também tem alcançado as classes altas da sociedade, porque onde a igreja chega, uma região inteira vai ser transformada. Nós somos resposta de Deus. Eu não estou olhando aqui para um monte de problemas, eu estou olhando aqui para um exército de respostas. Você é uma solução de Deus para essa geração. Você é uma resposta de oração para pessoas que talvez você ainda nem conheça. Muitas vezes nós temos uma mentalidade de igreja, e eu quero falar um pouco nessa manhã sobre isso. Quando nós enxergamos a igreja somente como um ambiente que pode nos fornecer alguma coisa. Muitas vezes nós chegamos até esse ambiente dizendo: Senhor, eu quero hoje a resposta da minha oração. E não me entenda errado, Deus, Ele quer responder. De fato, a Bíblia diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. Deus quer presentear você, mas muitas vezes, se nós entendermos o que significa a igreja, nós não vamos somente chegar num culto e dizer: Senhor, o que você tem para mim hoje? Nós vamos chegar num culto dizendo: Senhor, o que você quer entregar através de mim para alguém hoje? Não somente dizendo: Senhor, eu quero a resposta da minha oração, mas dizendo: Senhor, eu quero ser a resposta da oração de alguém. E quando o seu alvo se torna a abençoar outras pessoas, o alvo de Deus se torna a abençoar você, porque você se transforma simplesmente num centro de distribuição das bênçãos de Deus. Chega em uma mão para poder partir para outra mão.
para poder, através dessa outra mão, tocar outras pessoas. É isso que significa ser igreja. Agora, quando a gente fala igreja, muitas pessoas podem ter definições diferentes, definições culturais, definições baseadas na sua própria experiência. Mas o que é igreja? Para algumas pessoas, igreja vai ser um prédio. Se a gente falar sobre a igreja Message of Peace, a igreja Mensagem da Paz, talvez algumas pessoas possam dizer, olha, é aquele prédio que está lá em Salto São Francisco, naquele endereço específico. Os prédios são importantes, mas a igreja é muito mais do que um prédio. É muito mais do que uma estrutura física. Algumas pessoas podem pensar na igreja como uma instituição. No Brasil, um CNPJ ou uma pessoa jurídica, uma instituição específica. A igreja precisa estar regulamentada diante das autoridades, estar de acordo com a lei, mas a igreja é muito mais do que uma instituição. Muitas pessoas podem pensar na igreja como um clube social. Elas não dizem a igreja é um clube social, mas às vezes nas atitudes parece que a igreja para essas pessoas é apenas um lugar onde a gente se reúne, a gente faz o nosso networking cristão, a gente faz novas amizades, novos contatos, e é maravilhoso ter tudo isso, ter amizades dentro da igreja, mas a igreja é muito mais do que um clube social. Algumas pessoas pensam na igreja como um centro de caridade, uma instituição que está nessa terra para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres. E eu não quero tirar a responsabilidade social da igreja. Precisamos sim fazer essas coisas, mas a igreja é muito mais do que um centro de caridade. Jesus não veio a essa terra somente para fundar hospitais, para fundar escolas. De fato, se queremos entender o que é a igreja, nós precisamos ouvir o que o dono dela tem a dizer. E o dono da igreja, a primeira vez que a palavra igreja apareceu, foi em Mateus no capítulo 16 e versículo 18. Jesus estava falando com os seus discípulos e ele fez uma pergunta. E ele disse, olha, o que as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem na boca do povo? Quem eu sou para essas pessoas? E aí eles começaram a dizer, olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, ou algum dos outros profetas. E aí Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta válida para os dias de hoje também. Quem é Jesus para nós hoje? E Pedro ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, algumas pessoas pensam que ele estava apenas dando o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, como o meu nome é Dilson de Lira. Ele não estava dizendo, olha, você é da família do Cristo. Não era um sobrenome. Essa palavra, ela trazia uma simbologia. O Messias, o escolhido, o ungido. Pedro estava dizendo, você é a pessoa certa, você é o cara, você é a pessoa que nós estávamos esperando, você é a resposta para a humanidade. E aí Jesus disse para ele, olha, não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Você é bem-aventurado. E ele diz, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira vez que Jesus falou sobre igreja, ele falou sobre um organismo vivo, sobre um organismo que iria estar constantemente sendo edificado, que iria estar constantemente crescendo. Ele disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer. Algumas pessoas enxergam a igreja de uma outra forma. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que essa pergunta vai ser muito difícil, então eu quero que você preste atenção aqui comigo. Quando Jesus estava falando, imagina aqui, que esse lado aqui é o céu. Eu vou usar esse lado do céu, porque o pastor está desse lado. E faz de conta... Você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu fazer a pergunta difícil para você. As portas do inferno estariam no céu ou no inferno? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, então vou deixar você pensar e vou te dar uma dica. Portas do inferno. Céu ou inferno? Inferno. Aí Jesus diz, olha, eu vou edificar a minha igreja vai aumentar, e as portas do inferno não vão prevalecer.
Tem muita gente que pensa que o que Deus estava dizendo ali, nessa passagem, era algo mais ou menos assim: olha, você vai nascer de novo, você vai fazer parte de uma igreja, você vai apanhar muito do diabo, você vai apanhar muito das circunstâncias, você vai apanhar muito da vida, mas aguente firme, porque as portas do céu vão resistir aos ataques do inferno, e um dia você vai para a glória, um dia você vai para o céu e os problemas se resolvem. Mas não foi isso que ele estava dizendo. Ele disse: olha, a minha igreja eu mesmo edificarei. Partidos políticos, ideologias, impérios, governos tentam derrubar a igreja, eles passam e a igreja continua crescendo. Porque o dono da igreja disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. A igreja, ele diz, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer, porque a igreja vai continuar crescendo, e continuar crescendo, e continuar crescendo. Existe uma expressão no Brasil que quando a polícia entra em uma casa, muitas vezes eles arrombam aquela porta e eles dizem: a casa caiu. Quem já ouviu essa expressão em algum lugar? O que é que eles estão dizendo? Olha, chegou alguém que vai estabelecer ordem nesse lugar. Chegou alguém que vai estabelecer valores diferentes. E era exatamente isso que Jesus estava falando. Olha, você como igreja vai invadir o território do inimigo, você vai invadir o território do diabo. Jesus disse aos discípulos: eu dou a você autoridade, não para andar lado a lado com as serpentes e os escorpiões, mas para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, sem que nada te cause dano algum. Ele falou também que aquele que cresce no seu coração e confessasse com a boca, ele ia dizer a essa montanha: ergue-te, lança-te no mar, e iria acontecer. Jesus não ensinou a gente a contornar as montanhas. Na verdade, as montanhas vão ter que sair da nossa frente, e nós vamos seguir o nosso curso. O apóstolo João, escrevendo uma das suas cartas, disse: todo aquele que é nascido de Deus. E deixa eu perguntar, quantos aqui são nascidos de Deus? Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não disse suporta o mundo. Você não está aqui para aguentar, você está aqui para vencer. Você está aqui para transformar, você está aqui para mudar. Você está aqui para ser luz. Ser luz aqui na Califórnia, ser luz em São Francisco. E ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso que significa ser igreja. Igreja significa ser a resposta de Deus para essa terra, para esse tempo, para essa geração. Sabe por que eu amo igreja? Porque a igreja é um modelo de Deus para a vida cotidiana do crente. Não me entenda mal o que eu vou falar agora para você. Quantos aqui amam a Bíblia? Mas a Bíblia não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu um livro, para que todo aquele que leia aquele livro não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus pela Bíblia, que livro maravilhoso. Mas eu vou te dizer algo que durante a mensagem você vai compreender. Nós precisamos de muito mais do que a Bíblia para amadurecer. Nós precisamos de outros crentes. Nós precisamos estar em comunhão nesse corpo chamado igreja. A Bíblia não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma série de CDs. 7 passos para uma vida cristã bem-sucedida. E todo aquele que ouça esses CDs não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Graças a Deus por bons CDs, graças a Deus por podcasts, graças a Deus por boas mensagens. Mas a igreja continua sendo muito mais importante do que elas. A Bíblia não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que criou um canal no YouTube, que criou um site, para que todo mundo que visite aquele site não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda o que eu estou dizendo. Todos esses são meios válidos, lícitos e importantes de divulgação da palavra de Deus, mas eles nunca vão substituir o projeto de Deus chamado igreja local. Porque a igreja local é o projeto criado por Deus para transformar você no melhor você que você pode ser. A melhor versão de você está nesse lugar. Porque aqui Deus vai poder explorar e desenvolver todo o teu potencial. É interessante porque Jesus mandou o Filho.
Jesus mandou uma pessoa para estabelecer relacionamentos. Quando nós vamos lá em Gênesis, e eu não quero abrir todas essas passagens com você, mas vou te dar uma lição de casa. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a Bíblia diz que a primeira observação que Deus fez a respeito do homem, depois de ter dado a ele domínio, autoridade sobre a terra, sobre os peixes, sobre a natureza, a primeira observação que Deus fez sobre o homem foi: não é bom que o homem esteja só. E eu quero te dizer que ele não estava falando somente de casamento. Ele estava falando que o homem foi feito para pertencer. O homem foi feito para estar em comunidade. O homem foi feito para estar em comunhão. Deixa eu te dar um exemplo como médico. E quando um pregador ele é médico, ele termina dando exemplos da medicina. Mas eu vou falar de um experimento que aconteceu há algumas décadas atrás, aqui nos Estados Unidos. Um grupo de pesquisadores separou 2 grupos de mães e bebês. E eles colocaram em ambientes diferentes. Um grupo teve todos os cuidados de pré-natal, teve todos os cuidados neonatais. Quando aquele bebê nasceu, ele era aquecido, ele recebia todo o cuidado médico, ele recebia a alimentação materna, o aleitamento materno, ele recebia o toque da sua mãe. E um outro grupo recebia todos os mesmos cuidados, com uma exceção: eles não podiam ser tocados por suas mães ou por seus pais. Eles recebiam o leite, mas eles não recebiam o leite direto do seio da sua mãe. Eles recebiam numa mamadeira. Eles tinham todo o aquecimento, todo o cuidado, e a única coisa que diferenciava um grupo de outro era o toque. O que surpreendeu esse grupo de pesquisadores era que os bebês que não receberam o toque, o contato físico, se desenvolveram menos do que os bebês que estavam sendo tocados pelas mães. E isso surpreendeu muita gente, porque os bebês estavam recebendo a mesma quantidade de calorias, eles estavam recebendo a mesma quantidade de proteína, eles estavam recebendo a mesma quantidade de todos os nutrientes. Como esse bebê poderia engordar mais, poderia crescer mais do que esse outro, se eles estão recebendo os mesmos alimentos? E eles começaram a pesquisar um pouco mais, e eles descobriram o que hoje a medicina chama do hormônio do crescimento. E sabe como esse hormônio do crescimento é liberado, principalmente na infância? Com o toque. O toque libera esse hormônio do crescimento. E deixa eu fazer com você uma analogia com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós precisamos desejar como recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que através dele a gente possa ir crescendo para a salvação. Que leite é esse? É o leite da palavra, é o alimento da palavra. A palavra é muito importante, mas se recebemos esse alimento sem receber o toque da comunhão, me permita dizer que nós vamos nos tornar cristãos atrofiados. Nós não vamos desenvolver todo o nosso potencial. Porque, por exemplo, é muito fácil se dizer maduro quando você não está convivendo com uma outra pessoa mais madura do que você, para atestar se você tem ou não essa maturidade. A Bíblia diz que como um ferro afia o ferro, o homem afia a outro homem. Às vezes é um pouco desconfortável, às vezes pode doer um pouco, mas é essa comunhão, é esse estar junto que vai fazer com que você possa crescer mais no seu chamado, que vai fazer com que você possa entender o seu propósito. Eu quero abrir com você mais uma passagem da Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, e versículo 41. E aqui nós vamos ver o exemplo de uma igreja local, a igreja de Jerusalém. O capítulo 2 e versículo 41 do livro de Atos, para aqueles que estão familiarizados com essa passagem, fala sobre o momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E no versículo 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra, ou os que receberam a mensagem. Deixa eu perguntar mais uma vez aqui: quantos aqui já receberam a mensagem do Evangelho? Já aceitaram Jesus? Esse é um passo muito importante, mas esse não é o único passo da nossa vida cristã. Ele diz: aceitaram a palavra, muito bem,
mas precisaram passar por um outro passo, foram batizados. Quantos aqui já foram batizados nas águas? É uma ordenança bíblica importante, é um passo para o nosso desenvolvimento, mas não acaba aqui. Muitas vezes pensamos que a salvação é um fim, mas a salvação é só um começo de uma nova vida. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E aqui ele diz, primeiro passo, aceitaram a palavra, nasceram de novo. Segundo passo, foram batizados. Terceiro passo, foram acrescentados. Ou a Bíblia diz, houve um acréscimo. Agora eu pergunto, um acréscimo a quê? Talvez algumas pessoas pensem, um acréscimo ao reino de Deus. Amém. Um acréscimo aos céus. Mas a Bíblia está falando sobre um grupo que foi acrescentado a uma igreja local. A igreja local de Jerusalém. E a Bíblia diz especificamente que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora vamos para os bastidores de Atos dos Apóstolos. Se eles registraram 3.000 pessoas, é porque alguém contou. Você concorda comigo? Alguém disse, olha, quantas pessoas receberam uma mensagem? 1, 2, 3, 4, 1.001, 1.002, 1.003, 2.501, 2.900, mais ou menos 3.000. E por que alguém contar até 3.000 pessoas? Por que eles contavam as pessoas? Porque as pessoas contam. Porque as pessoas são importantes. Perceba que o que aconteceu aqui não foi que Pedro disse. Pedro foi quem pregou a mensagem. E Pedro não disse para o povo, tudo bem, vocês receberam Jesus, vocês nasceram de novo, que bênção. Agora vocês vão viver a sua vida de qualquer jeito. Vão para suas casas, leiam a Bíblia uma vez ou outra, e um dia a gente vai se encontrar no céu. Não, ele não disse isso. Ele disse, vocês nasceram de novo, vamos contar essas pessoas. Que bênção, que coisa maravilhosa. Agora nós vamos viver um estilo de vida novo. Nós vamos fazer parte de um ambiente novo. E veja que ambiente é esse. O versículo 42 começa a falar sobre isso. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabe o que quer dizer a palavra perseverar? Eu vou falar a palavra perseverar no dicionário do pastor Edilson. A palavra perseverar significa continuar fazendo quando a vontade de fazer passou. Isso significa perseverança. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. Já parou para pensar nisso? Se eles perseveravam na comunhão, era porque talvez em algum momento alguém acordou e disse, olha, esse domingo eu não estou muito afim de ir para o culto. Talvez o pastor aqui esteja confessando um pecado unicamente meu. Talvez eu esteja falando de algo que só acontece no Brasil. Na Califórnia isso não acontece. Mas eles decidiram mesmo sem vontade, mesmo sem o aplauso de alguém, eu decidi. A Bíblia diz em umas outras versões, eles se dedicavam a isso. Eu vou fazer se ninguém aplaudir, eu vou fazer se ninguém estiver assistindo, eu vou fazer se eu não estiver com vontade, eu vou perseverar na comunhão. Eu vou insistir em estar juntos. Eu já vi muitas pessoas dizerem, olha, eu não preciso de uma igreja como um grupo. E quando essas pessoas dizem isso, eu costumo dizer para elas, isso quer dizer que Jesus morreu em vão? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja. E aí as pessoas dizem, não, mas eu posso ter um relacionamento com Jesus sem ter necessariamente um relacionamento com a igreja. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Nós somos muito bem recebidos desde ontem pelo pastor. Mas imagina, é só um exemplo, gente. Por favor, não fique com raiva de mim. Imagina que eu digo para o pastor, pastor, tem sido um tempo maravilhoso, tem sido uma comunhão muito preciosa, e eu quero poder desenvolver um relacionamento maior contigo, desenvolver uma amizade maior. Mas tem uma coisa, pastor, eu não gosto da sua esposa. Só um exemplo, gente. Eu não quero ter comunhão com a sua esposa, eu não vou muito com a cara dela, eu não quero conversar com ela, mas nós somos amigões. O senhor é muito bem-vindo na minha casa, mas a sua esposa não. Você acha que ele gostaria de estar na minha casa? Você acha que eu estaria na igreja dele se eu dissesse que o amo, mas que odeio a esposa dele?
E por que algumas pessoas acham que podem amar a Jesus e odiar a noiva dele? Se a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Nós não podemos ter um relacionamento com Jesus. Dizer, Jesus, você é o meu amigão. Dizer, Jesus, nós queremos ter comunhão contigo, mas a tua noiva, não quero ter comunhão com ela. Porque os dois são um. Cabeça e corpo. Jesus e a igreja. Você não pode chamar alguém, dar carona nessa pessoa e dizer, olha, vem a cabeça e o corpo fica fora. A Bíblia diz que Jesus é um com a igreja. Amém? E é por isso que nós precisamos entender isso. Na verdade, muitas vezes o que está por trás desse sentimento é um individualismo. É porque nós estamos muitas vezes olhando para a igreja não como um ambiente onde nós vamos nos entregar, onde nós vamos doar de nossas vidas, mas nós estamos olhando para a igreja como um bem de consumo. Como se a igreja fosse mais um shopping center, onde a gente, não como uma ovelha daquela igreja, mas como um cliente daquele lugar, vai estar vendo se de fato aquela igreja satisfaz as minhas exigências de cliente. E aí nós chegamos nas igrejas e dizemos, olha, esse louvor é um estilo de louvor que eu gosto, uma música cristã contemporânea, o estilo da igreja me chamou a atenção, fica próxima da minha casa, eu acho que eu vou ser cliente nesse lugar. Mas na verdade a igreja não é uma prateleira de um supermercado, onde nós vamos escolher produtos conforme a nossa conveniência, onde serviços vão estar sendo oferecidos para a gente conforme a nossa conveniência. Me entenda, eu não estou dizendo que na igreja nós não somos servidos, que nós não recebemos coisas preciosas, mas a igreja é um ambiente onde também nós entregamos algo. Comunhão, querido, é muito mais do que estar junto. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, e essa palavra comunhão, do grego koinonia, ela significa uma parceria com um propósito em comum. Nós aprendemos sobre comunhão desde o primeiro relacionamento que existiu na história. Qual foi o primeiro relacionamento da história? Quem aqui sabe? Adão e Eva. Todo mundo aqui conhece a história de Adão e Eva. Até quem nunca visitou uma igreja conhece a história de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus fez Adão cair num sono profundo. Como médico eu não posso deixar de dizer que foi a primeira anestesia da história. E depois ele arrancou uma costela de Adão. E a Bíblia diz que da costela de Adão ele criou Eva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sem desmerecer a mulher, eu não estou falando disso aqui. Mas quantos creem que Deus poderia ter criado a mulher do pó da terra, como ele criou Adão? Quem está em dúvida, vamos para a teologia básica. Deus é onipotente. Ele poderia. Deus poderia ter criado a mulher de um pedaço de árvore. Deus poderia ter criado a mulher de tantas coisas. Isso não iria desvalorizar a mulher. Adão veio do pó da terra. Agora, entenda o meu ponto. Deus fez Adão passar por um procedimento invasivo. Quem aqui já fraturou uma costela sabe do que eu estou dizendo. Quem aqui já levou alguma pancada na costela sabe do que eu estou dizendo. E algumas pessoas vão perguntar por que Deus precisou tirar uma costela de Adão. Eu já vi pessoas dizerem, olha, ele tirou uma costela para a mulher não ser tirada nem de algo dos pés, nem de algo da cabeça. Ela nem vai ficar por baixo, nem vai ficar por cima, vai ficar ao lado do homem. Concordo com essa interpretação. Já vi pessoas dizerem, olha, a costela faz parte dos ossos que protegem o coração, o âmago. E assim é a mulher também, para com o homem. Concordo com essa interpretação. Mas deixa eu te mostrar algo. Deus estava ensinando um princípio de comunhão. Quando Adão acorda, Adão diz, essa é osso dos meus ossos. Adão estava dizendo, em outras palavras, algo precioso saiu de mim para fazer parte dela. E agora nós somos um. Deus estava ensinando um princípio sobre comunhão. Deus estava ensinando um princípio sobre relacionamento. É que você não consegue ter comunhão com alguém se algo precioso não sair de você para fazer parte daquela outra pessoa. Comunhão não é apenas se socializar, comunhão não é apenas bater um papo. Ter comunhão com a igreja não é apenas frequentar um culto. Se tivermos uma mentalidade de cliente, nós vamos buscar ser frequentadores, mas igreja não é um ambiente que você frequenta, é um ambiente que você decide fazer parte.
E algo precioso sai de você para fazer parte daquela igreja. E aí você pode dizer, agora sim nós temos uma parceria. No Brasil, eu não sei se aqui na Califórnia é assim, mas nós temos reduzido tanto a palavra comunhão, que se talvez um pastor no Brasil chegasse num culto e dissesse, olha irmão, no final do culto, nós vamos estar aqui do lado, e nós vamos ter um momento de comunhão, a maioria das pessoas iriam entender como isso, sendo um rango, comida. Mas comunhão não quer dizer somente lanchar juntos. Amém? A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. E eu quero finalizar com essa analogia, porque nós vimos que a igreja é comparada a uma cidade sobre um monte. Nós poderíamos ver a analogia da igreja também como uma noiva. E isso mostra para mim muita coisa, porque eu não sei se você já conversou com alguma noiva. Tem alguma noiva aqui? Eu não sei se a gente deve pregar sobre família, ou eu não sei se é porque todo mundo já está casado. Mas tem alguma mulher aqui que já foi noiva? Olha aí. O que é que acontece com uma noiva? Eu vou falar um exemplo que a gente vê muito no Brasil. Você vai conversar com uma noiva sobre roupa. E ela começa falando sobre roupa, mas ela vai terminar falando de quê? Do vestido de noiva. Aí você diz, não vamos falar de casamento não. E vocês vão começar a falar agora sobre comida, sobre gastronomia. E você começa falando sobre comida, mas ela vai terminar falando sobre o quê? Sobre o bolo de casamento, sobre o buffet do casamento dela. E você diz, rapaz, não quero falar, para de falar de casamento. Vamos falar sobre carro agora. E aí ela começa falando sobre carro com você, mas ela vai terminar falando sobre o carro que vai levar ela para a cerimônia de casamento. E você diz, rapaz, vamos falar de geografia agora. E ela pode começar falando de geografia, mas ela vai terminar falando de quê? Do lugar que ela vai para a lua de mel. Porque a noiva não tem outro assunto. A noiva, por definição, está apaixonada. E a igreja é noiva. Nós precisamos ter uma paixão pela igreja. Nós precisamos ter uma paixão pelo Senhor. Você não precisa pregar para uma noiva, olha, eu quero falar aqui sobre 7 princípios, sobre por que é importante você fazer esse casamento. Não, ela simplesmente quer. Ela simplesmente ama o noivo. Você pode até dar 7 princípios para ela não fazer. E mesmo assim ela vai continuar fazendo. Quando você entende essa analogia, você nem precisa aprender 7 razões para congregar. Porque esse fogo está dentro de você, de fazer parte desse ambiente, de poder receber dessa atmosfera, de poder ministrar para outras pessoas, porque você está apaixonado por esse projeto de Deus. Agora, por fim, a igreja é comparada a um rebanho, e isso me diz muito do que significa perseverar na comunhão. Eu gosto muito de assistir aqueles seriados sobre o reino animal, Animal Kingdom, Nat Geo, talvez você conheça alguns outros também. E eu vou falar de um dos programas que eu assisti, e qualquer semelhança desse documentário com a Bíblia não é mera coincidência. Eu percebi que um rebanho de ovelhas, eles normalmente andam em conjunto, e eles são guiados para um lugar onde há pasto e onde há água. Eles não andam sozinhos. E normalmente, perto daquele rebanho, existe um predador, existe um leão. E o leão, eu percebo nesses documentários, que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Você assistiu o mesmo documentário que eu? Ele busca a quem possa tragar. Agora preste atenção nesse detalhe. A Bíblia e esse documentário mostra que ele busca a quem possa tragar. Ele busca a quem possa devorar. Isso quer dizer que tem alguns que ele não pode. Se o diabo não fez algo com a tua vida, não é porque você está no tempo da misericórdia de Satanás. É porque ele buscou e não conseguiu. Porque sabe o que eu descobri? Que um leão nunca ataca um rebanho.
Eu vou dizer de novo isso para você pensar um pouco, porque eu não estou falando de ovelhas aqui, eu estou falando da tua vida. Um leão nunca ataca um rebanho, porque por poderoso que esse leão seja, por imponente que esse leão seja, ele não é mais forte do que todo mundo junto. E se tem uma coisa que nós aprendemos em ser igreja, em estar em comunhão, é que ninguém é mais inteligente do que todo mundo junto. Ninguém é mais forte do que todo mundo junto. Ninguém é mais ungido do que todo mundo junto. Ninguém tem mais resposta do que todo mundo junto. Agora, às vezes, a ovelha, ela se sente um pouco cansada naquela trajetória. E aí ela começa a se afastar do rebanho. E ela diz: talvez o rebanho esteja indo rápido demais, talvez não deva ir nessa direção. E sabe o que eu percebi? Quando a ovelha se afasta do rebanho, ela não se chama mais ovelha, ela se chama refeição. Então eu queria que você pudesse me ajudar na pregação nesse momento, perguntando para o seu vizinho, pregue para ele também. Pergunte para ele: meu irmão, você tem sido ovelha ou refeição? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Deixa eu orar por tua vida. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor, porque eu vejo a tua palavra nessa manhã nos chamando para perto, nos chamando para a intimidade, nos chamando para a comunhão, nos chamando para a entrega. Como é bom, Senhor, ser rebanho. Como é bom, Senhor, fazer parte desse corpo. Como é bom andarmos em unidade, onde o Senhor ordena a sua bênção. Como é bom saber, Pai, que se um de nós cairmos, alguém está do nosso lado para nos levantar. Como é bom saber, Senhor, que existe uma unção coletiva, que existe um poder disponível coletivo, que o Senhor se manifesta onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome. Como é bom fazer parte, Senhor, desse ambiente que alegra os céus e que inspira os homens, chamado igreja. Pai, nós queremos ser respostas, e eu oro para que, se há alguém aqui nesse lugar que está afastado, que está como essa ovelha que não quer seguir o rebanho, o Teu Santo Espírito possa conduzi-lo para um lugar de intimidade, possa trazê-lo para o lugar de comunhão, possa trazê-lo para o lugar onde a Tua bênção flui sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque juntos estamos protegidos, juntos estamos recebendo da Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor.